O programa Parlamento com Deus de hoje vai apresentar o trabalho da pianista, compositora e cantora Paz Helena. Mãe e artista, participou de um concurso da Associação das Rádios Públicas do Brasil e conquistou o primeiro lugar com a música Choro Alegre, a mais votada de norte a sul do país. Aqui no estúdio, eu vou conversar com Paz Helena e com a deputada Graça Pereira. Muito bem-vindas ao programa. Bem-vinda, Paz Helena. Obrigada. Paz, começa explicando a história, contando a história do seu nome. Bem, eu sou filha de 5 irmãos, né? Então, a minha mãe, eu tenho 2 irmãs que são mais velhas. Uma é Vitória, a outra é Glória. E por fim, eu sou a mais nova, fui a Paz. Vitória, Glória e Paz. Foi a Paz que reinou naquela casa. Era o que a família queria, Vitória, Glória e Paz. Perfeito. A paixão pela arte chegou cedo? Muito cedo, porque meus pais eram músicos. Meu pai tinha uma orquestra de jazz que circulava nos bailes lá do Ceará, porque eu sou de Fortaleza, né? E o meu tio que tocava piano da orquestra é irmão da minha mãe. E minha mãe também pianista clássica. Então eu fui criado no meio, assim, de músicos. E gerou um artista. Professora de muitos anos. Sou professora. Professora de arte, de artes, numa escola particular. Deputada, aí a senhora, por que a senhora elegeu o nome da Paz para vir conversar com a gente aqui hoje nesse programa? Porque esse programa que nós estamos... vocês estão assistindo agora, é um programa para falar de mulheres com talento. Então, nós estamos fazendo uma série de mulheres que têm talento. Eu acho que Paz Helena é um talento nato, é uma pessoa que durante muitos anos na Ilha do Governador levou a música para as crianças, inclusive minha filha foi sua aluna, bem pequenininha lá na escola. Então, eu acho que realmente ela ganhou agora esse festival, que foi uma coisa lindíssima. Só no final do programa que nós vamos assistir um pouquinho, né, que ela vai dar uma palhinha. E a Paz Helena, ao longo desses anos, tem feito vários discos, músicas para criança. Então, acho que... trilhas sonoras, né? Ela também vai falar um pouquinho do trabalho dela. Que é a minha paixão, nos levou a convidá-la. Esse talento nato. Essa infância, como é que foi essa infância rodeada de tantos músicos na família? Como é que era isso? Como é que você se sentia? Você ia acompanhando em algumas turnês? Como é que foram as primeiras notas? Olha, eu lembro assim de 2 fatos assim bem interessantes assim na minha carreira de música, né, quando criança. Uma, quando meu pai ia para o ensaio, eles ficavam sentados e na frente dele tinha aquelas prateleiras com partituras. E eu era tão criança que eu não alcançava o final da prateleira, correndo entre os músicos e ensaiando a banda, né, de jazz. E uma outra foi quando a minha mãe, com o piano, me ensinou as primeiras notas musicais. Aí, daí pra frente, não parei mais. Tinha quantos anos quando a sua mãe ensinou? 5 anos. 5 anos, muito novinha. 40 anos, né? Já de música. Vamos falar assim, 40 anos. 40 anos já como artista, música e compondo. Fala um pouquinho das composições que você tem feito para filmes. Então, eu comecei, na época dos festivais, que o Chico Buarque ganhou o primeiro lugar na banda, né? Eu fiquei assim muito apaixonada por esse, porque naquela época era muito bonito assim, os compositores que estavam surgindo, né? O Chico Buarque com aqueles olhos lindos, azuis e tudo. E eu me encantei. E continua lindo os olhos, né? Continua. Então eu me encantei assim com aquela figura, compondo músicas assim, mostrando o cotidiano, que é a banda, e eu comecei a compor a partir dali com o violão, porque eu toco piano, que é meu instrumento assim de trabalho, mas também dedilho um pouco do violão, né? E como é que foi essa primeira composição, do que ela tratava? Bem, a primeira composição se chamava Por Quê? Era uma bossa nova, perguntando por que o samba, por que o amor e tudo, e isso ficou gravado, eu tenho até hoje, assim, na memória, né? Até se eu buscar, assim, uma lembrança, eu vou até saber tocá-la. Mas daí para frente eu continuei participando de festivais, fiz também projetos infantis. Fala um pouquinho desse projeto infantil, que você fez um disquinho só de letras
de bichinhos. De bichinhos. Ali a composição é falando sobre os bichinhos. Isso. Um é sobre os bichinhos, outro é a onomatopeia da centopeia, que são barulhinhos, né? Do tambor, barulhinho. E cada CD tem um poeta diferente. Foi um projeto que eu lancei chamado Musicando Poetas. Então, de cada um eu peguei um tema que explorasse dentro do CD aquele tema. Então teve Soltando os Bichos e Cantando os Sentidos com a psicóloga Mariângela Guadagnini. Tem uma poetisa também formada em literatura, Laurinda Manhentes, que fez Brincadeira. Teve o Marcos Paiva, que nós fizemos sobre as cores. E então, as cores é com aquele autor do Garoto Maroto, né? O autor do Garoto Maroto, nós fizemos esse sobre as cores. Teve um outro que foi feito sobre, deixa eu ver, sobre as letrinhas, com o médico Júlio Costa Neto. Então, cada CD, eu explorei um tema e procurei musicar cada tema desse. Então, as crianças o total foram 8 CDs infantis que eu lancei. Agora, ao longo da sua carreira, do seu desenvolvimento, você ouviu muita gente falando assim, isso aí não dá dinheiro, isso não dá futuro para ninguém, você se ligar muito à música. Talvez você não tenha escutado isso na sua família, porque você é uma família de músicos. Mas você ouviu isso muito na escola, nos lugares que você frequentava, dos amigos, de desistir do seu sonho? Não. Em nenhum momento eu escutei isso. Foi uma opção até minha em me tornar professora. Porque eu fiz licenciatura pela Unirio e também fiz um pouco de jornalismo, né? Num programa da Tupi, quando a Tupi estava finalizando. Mas a facilidade maior foi entrar para uma escola, porque você sabe, a carreira de jornalista tem, assim, no início é muito difícil. Eu precisava de um sustento maior para poder criar meu filho e tal. Aí eu optei pela licenciatura. Que era mais tranquilo. Que era mais tranquilo. Estar em casa, né? Até porque eu fui convidada para dar aula numa boa escola na ilha e tal. E eu tinha facilidade de carregar o meu filho, né, no horário que eu dava aula. E tudo isso fez com que eu também me dedicasse ao magistério. Isso normalmente é opção.